Olá amigos, sou Mohamed, estou aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre a deturpação da forma de abençoar. Deturpação vem de deturpar. Deturpar quer dizer modificar-se, adulterar-se, tornar-se torpe, tornar-se feio, transfigurar, manchar e consculpar, né? Aí a palavra abençoar vem de bênção. Bênção no hebraico arcaico, que é o hebraico antigo, quer dizer blachá ou blachá, né? Segundo a maneira que é soletrado. Blachá ou então blachá. E já no hebraico, o que é conhecido hoje como hebraico moderno, já é baraká, baraká, certo? Porque é transliterado. O hebraico antigo, o arcaico, ele não tinha vogais, existe consoantes vocálicas, né? Mas agora no hebraico transliterado, que é o moderno, aí existe, aí, como você pode ver aí embaixo, das vogais, das consoantes, uns tracinhos. Os tracinhos aí, ele significa o A, né? Então, aí fica baracá, né? Vai brachar, como no arcaico, que é o antigo. Aí se torna baracá, né? Porque o H, aqui é o rei, no final é mudo, né? Então, agora no português, o que significa no português? No hebraico é isso daí. Agora no português quer dizer favor divino, né? Favor divino, então favor prestado. E no ditado popular. O ditado popular é segundo o mestre veio e ensinou, né? Os apóstolos depois deram continuidade, segundo o ensinamento do mestre, o ponto de vista do mestre sobre a palavra abençoar, né? Ou bênção, aí quer dizer ato de suprir a necessidade de alguém, né? Então, tem tudo isso daí. E quando nós falamos de bênção, né? Quando vai para a Bíblia, o primeiro personagem que vem à mente é aquele o qual nós vemos que foi um dos primeiros a serem abençoados aí depois do dilúvio, né? Nós vemos aí em Bereshit, que é Gênesis, né? Capítulo 12, versículo 2, ali o Altíssimo, ele chamando Abraão, né? Aí ele disse para Abraão, ali, né? Nós podemos ver aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2, onde o Altíssimo lhe diz, sai da tua terra, da tua parentela. Ele falando para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para um lugar, para uma terra onde eu te mostrarei. Ali, aí depois ele fala no versículo 2, far-te-ei uma grande nação, né? Abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome e tu serás uma bênção. Então, como aqui nós vemos que, segundo o mestre, né, o mestre Salvador ungido, segundo os apóstolos ensinaram, que bênção, ela quer dizer aí ato, né, ato de favorecer alguém, ou como nós podemos ver, ato de suprir a necessidade de alguém. Então, ele quer dizer, olha, Abraão, eu vou favorecer você, certo? Vou favorecer você porque vou abençoar você, e depois, futuramente, você vai favorecer muitas pessoas, como ele diz aqui, né? Tu serás uma bênção, você vai favorecer todos aqueles quais estiverem contigo, e muito mais pessoas. Ele diz no começo, no versículo 2, far-te-ei uma grande nação, farei de você uma grande nação. Porque nós vimos que depois de Abraão veio aí, né, Isaac, a geração de Isaac, que foi Jacó e Esaú, né, e assim por diante. Só que daí já vamos deixar para esse outro estudo, né, essa parte aí sobre Abraão. Mas quando nós lembramos de bênção na Bíblia, o primeiro personagem que vem é Abraão, né? Existiram muitos outros depois dele, mas só que o principal aí de começo, ou quando a gente fala de bênção, bênção bíblica, personagem que foi abençoado pelo Altíssimo, né? Então já vem aí o personagem de Abraão, né? E no hebraico é Abraão, ou então no aramaico Avraham, né?
Então, mas a pergunta que surge é a seguinte, né? Como nós estamos falando aqui ó, sobre deturpação na forma de abençoar, né? Então, a pergunta que surge é errado, né? É errado dizer Deus, é errado dizer Deus te abençoe, ou o Senhor te abençoe, ou bênção de Cristo, né? O importante é saber, irmão, que geralmente quando uma pessoa ele fala Deus te abençoe, né? Ou o Senhor te abençoe, ou receba aí a bênção de Cristo, o que acontece? Surge na mente da pessoa uma imagem aí de uma pessoa, de um ser corpóreo, né? Aí criado, formado aí pelo sistema, né? O qual ela está gravada na mente de cada ser humano. Mas gravada como? Primeiramente foi pela pronúncia. E antes de nós conhecermos a Bíblia, nós ouvíamos nossos pais, os nossos avós, quando nós chegávamos até ele falava assim, dava a benção, pedia a bênção para ele, ele falava, Deus te abençoe. Mas só que na mente deles, como também depois pela pronúncia, já era gravar na nossa mente como existia um ser aí no exterior, né? Um ser aí assentado nos altos céus, um trono barbudo, cabeludo, é assim que foi ensinado e é assim que a religião mantém até hoje. Por isso que ali, na maneira religiosa de entender o que é bênção, né? Aí está favor divino, né? Favor divino, ou então, como está escrito em favor prestado, né? Então, é um tipo de uma imagem que foi gravada na mente das pessoas desde a infância, desde quando se conhece, se começa a entender sobre os palavreados, sobre falar alguma coisa, sobre ouvir alguma coisa. Então, uma imagem que é gravada aqui na mente da pessoa, a imagem de um ser corpóreo, né? Que possui um corpo, que está sentado num trono, como eu disse aqui, tem cabelo longo, barba, aí fala firme ali, né? E tudo isso daí que foi o quê? Foi criado pelo sistema, né? O sistema religioso, o qual nós nascemos nele. Depois foi dado andamento à frente, o qual depois também, quando passamos a conhecer denominações religiosas, então também continuamos aí naquele pensamento, naquela ideia, naquele ponto de vista que não, o nosso clamor tem que ser para o exterior, para um ser que está sentado lá no infinito, certo? Num lugar inacessível, está sentado num trono. Ali ele tem a fisionomia de uma pessoa. Por isso que depois criaram aí, né, as três pessoas da Trindade, né? É o que nós vemos aqui, ó, né? É, quando a pessoa diz Deus, né? Então já vem lá uma imagem de um homem, um ser humano, um ser, né? Corpóreo. Sabemos que o autismo ele é invisível, o autismo ele é espírito, mas na mente da pessoa está que existe lá um ser corpóreo, quando fala Yau, ou quando fala Yahu, ou Yaua, ou Yaoho, ou Yeshua, Yausha, ou Jesus, ou Yesu, ou Oxalá, sempre na mente do ser humano vem essa imagem de uma figura, de uma pessoa que está assentado no lugar pronto ali para atender o clamor, né? Nós vemos aqui, ó, porque depois que da pronúncia que nós ouvimos dos nossos antepassados, aí vem aí a parte o qual nós passamos a conhecer as escrituras. Vamos aqui para as escrituras para você ver. Abre aí a sua Bíblia, se você estiver acompanhando. Qualquer Bíblia que você tiver vai estar isso daqui. Só que às vezes a edição vai estar mudada, né? Vai estar modificada, deturpada. Como que é modificado? Na sua Bíblia Almeida ou na Vulgata vai estar escrito Deus. A Bíblia israelita, com estudo judaico, vai estar escrito Elohim. E na Bíblia israelita Yerushalayim vai estar escrito Iau. E lá, se tiver uma Bíblia lá, porque lá acho que é usada mais nos livros da Umbanda, lá do Espiritismo, né? Lá vai estar Deus, mas só que na Umbanda vai estar Olorum. Em algum livro vai estar Olorum, porque onde que o Criador lá, eles chamam de Olorum, não é Deus, não é Yau, também não é Yahoo, não é nenhum desses nomes, chamam de Olorum. E o Mestre o Salvador chama de Oxalá. Certo? Então é isso daí. Mas pega a sua Bíblia aí, e aí vai estar escrito assim, ó, Isaías 42:8 diz assim, né? Eu sou o Altíssimo, aí na sua Bíblia vai estar outro nome. Mas aqui eu digo, eu sou o Altíssimo e esse é o meu nome. O meu esplendor, pois, a outrem não darei,
nem o meu louvor às imagens de escultura, certo? Então, quando se lê ouve esse versículo, ou você lê esse versículo para alguém, na sua mente ou na mente daquela pessoa é que existe lá um ser corpóreo. Ele não está dizendo como o mestre ensinou, que o mestre falou assim uma certa vez para ali, pode ver ali, nós vamos estar lendo depois, mas ao adiantar um pouquinho aqui, Yohanan, que é João capítulo 14, versículo ali do versículo 6 a seguir, né? Então, ali tem uma parte que o mestre fala assim, olha, quando o Felipe ele contesta, mostra-nos o Pai, ele fala, mas está tanto tempo comigo, mas não sabe que o Pai está em mim e eu estou no Pai, né? Creia pelo menos que as obras que eu faço, que não vêm de mim, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Ele falou, o Pai que está em mim, é o Pai que está nele, quer dizer, o Espírito, o Ruach, né? O que nós vemos também depois confirmado pelo apóstolo Paulo, você não sabe que você é o templo e a morada do Espírito do Altíssimo, e o Espírito do Altíssimo habita em você, certo? Então, é essa forma, ele não estava falando de um ser corpóreo, um ser que está assentado lá, né, não com fisionomia humana, não, sabe? Um tipo de fisionomia. E muitos falam assim, é invisível, os olhos não podem ver, mas é um ser, porque a Bíblia fala que ele tem mão, que é isso, que é aquilo, que ele ouve, que ele tem ouvido, que ele cheira, que ele tem narinas. Mas nós vamos ver aí, se você pesquisar e fazer um estudo profundo sobre o criador da matéria, que é o Demiurgo, você vai ver que não tem nada a ver com o Uno, Altíssimo Uno, invisível, inominável, aquele que habita lá, certo? Lá no Preroma, lá, aquele que está num lugar inacessível, certo? Tem totalmente diferente. Mas daí, também, como eu sempre digo, é uma outra história, é um outro estudo, né? Nós podemos depois falar sobre isso. Mas então nós vemos aqui, ó, nós passamos a entender também, através desse versículo, que existe uma pessoa corpórea lá, um ser corpóreo, né, que é um tipo de uma pessoa, né, que ali está lá para atender e também para julgar, né? Então, aí depois também nós vemos aqui, ó, Ishael, capítulo 14, versículo 13 e 14, né, aqui vem mostrando quem é, certo? O personagem bíblico que sempre teve vontade de estar assentado num trono, né, aí acima, para ser semelhante ao Altíssimo, porque o Altíssimo ele é Espírito, né, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Então, aqui existe um ser, existia um ser e existe um ser, o qual ele tinha aí o desejo de ser semelhante ao Altíssimo, porque ele é imperfeito, o Altíssimo é perfeito, o Altíssimo ele é Espírito, ele habita em você, ele habita em nós, ele está agora aqui falando por mim, ele está aí fazendo com que você preste atenção no que eu estou dizendo, porque você vai passar isso para frente através do poder que está em você, que é o Espírito, que é o Altíssimo na sua vida, a sua alma, certo? Então, aqui, ó, em Isaías 14, versículo 12, fala do Demiurgo, a criação imperfeita, né? Ele que teve sempre o desejo, e hoje é conhecido como Satanás, Diabo, Lucifer, então tudo isso são nomenclaturas atribuídas a esse ser, ao Demiurgo, né? O Yaldabaoth, né? Ele sempre quis estar à altura, dominando sobre a alma, sempre prendendo a alma para que as pessoas continuem sempre no engano. O que é o engano? O engano religioso, certo? O que há de má fé, mantendo as pessoas longe do entendimento verdadeiro das sagradas escrituras que estão dentro dessa Bíblia aí que você está na mão. A Bíblia que nós usamos, qualquer tipo de Bíblia, são 66 livros. A Vulgata tem mais livros, mas você pode ver que dentro desses 66 livros, ou mais livros, ali está as escrituras, a verdade. O que são as escrituras? É aquilo que você lê e você entende o que é certo e o que é errado, que você é bom e que é mal, ou aquilo que você deve praticar e aquilo que você não deve praticar, aquilo que você pode manter com você no seu entendimento, no seu conhecimento, e aquilo que você tem que excluir fora, certo? Que não pode praticar. Então, as escrituras estão dentro desses 66 livros. Por isso que é muito importante o discernimento do espírito, o despertar da consciência, para que você possa compreender e achar onde estão as escrituras dentro da Bíblia, né? Então aqui, ó para você ver, para vocês verem aí. Aqui diz, Ishael, capítulo 14, versículo 12 a 14, e diz assim, ó,
E tu dizias no teu coração, né? No teu coração, eu subirei aos céus acima das estrelas do Altíssimo, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas bandas do norte, certo? Nas bandas do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, certo? Ele é um ser criado, ele é uma criatura. Uma criatura não tem como um ser, uma criatura que foi criado tipo matéria, né? Claro que hoje é como se diz, ele está numa dimensão diferente, uma dimensão qual a nossa mente, você só pode, só aqueles que têm já o sentido espiritual aguçado, que é desenvolvido, que tem contato com isso, com essas coisas. Às vezes você num sonho, você vê lá os arcontes, demônios, né? E a pessoa acorda com muito medo. Às vezes sonha com tantas coisas ruins, você acorda porque você ainda não tem o discernimento do espírito. O dia que você tiver, eu já tive muitas visões, assim, muitos sonhos, que ia aparecer aí, eu repreender, eu mesmo falar assim, olha, pode parar por aí, pode sair, porque eu sei quem são vocês são os arcontes, vocês são os demônios, eu não tenho medo de vocês, eu não tenho parte com vocês. Eu sei que a adrenalina é grande, você acorda ali, mas você já sabe quem que é, porque tem a mente despertada, a consciência despertada, você tem o discernimento de espírito. Então, não são todos que têm esse dom do discernimento dos espíritos, mas é necessário que a pessoa busque para compreender, para entender a forma que eles agem, né? Então, ele teve sempre o desejo de ser semelhante ao Altíssimo, só que ele não pode, nunca vai conseguir, porque ele não pertence ao pleroma, à plenitude divina, ele não pertence lá como o uno divino, como também o emissário divino que veio, foi enviado nessa terra para viver aqui como ser humano, depois fazer a obra aqui do Altíssimo, e depois ser morto, ser pregado no madeiro, depois, né, ele desaparecer. Quando fala assunto aos céus, quer dizer, desapareceu, né? Então é dessa forma, meu amado, deixar a obra para que os apóstolos fizessem e ensinassem para nós continuarmos fazendo, certo? Livre de placas e denominações, livre de denominações de igrejas, de congregações assim, que existe aí como edifícios, né? Como casas de orações, livre disso daí, livre de religião. Então, vocês podem ver que na nossa mente, quando fala diabo, quando fala Satanás, quando fala, agora você já sabe, demiurgo, quando fala demônios, que arcontes, né? E muitos falam, não, demônio e arconte não tem nada a ver. Tem sim. Sabe quem que são os arcontes? Você lê Efésios capítulo 6 e 12, certo? Aqueles que habitam aí nas regiões celestiais. Pode ver que quando você faz um estudo sobre os arcontes, você vai ver que um domina sobre a lua, ou domina sobre o sol, e Aldabaoth é o sol, né? E aí outro é a lua, outro é Júpiter, outro é Netuno, outro é Marte, outro é Vênus. É dessa maneira. São sete espíritos malignos. Então, Efésios 6 e 12. Você pode ler e meditar ali, que ali fala assim, ó, a nossa luta não é contra as carnes e sangue, mas contra os principados, as potestades, os príncipes dominadores do mundo de trevas, as autoridades da maldade nos lugares celestiais, né? Em outra dimensão, aqueles que estão nas esferas superiores aqui da Terra, da atmosfera terrestre, o qual estão ali para barrar o teu contato com o Altíssimo, o teu contato espiritual com o Altíssimo. Porque na tua mente também é como se você olhasse para cima e clamasse, e a tua voz saísse aqui e atravessasse as nuvens, subisse. Não, é para dentro de você. O Altíssimo habita no silêncio, ele habita no espiritual, não é em planeta, cruzando os planetas, chegando, atravessando as estrelas, não. É onde você está aí agora. O Altíssimo está aí dentro de você. E quando você grita, fala e fala um monte de coisa no microfone, ora num monte, grita, você está clamando a um ser exterior. Quem está acatando isso daí é Yaldabaoth, é o demiurgo, é o maligno, é Satanás. Ele está acatando. Ah, mas eu recebi uma bênção de Deus, de Zeus. Zeus é quem? Zeus tem aí, ó, é demiurgo. Mas Yal não é a mesma coisa, é nomenclaturas, amados. Nomenclatura. Você falava Deus no passado, quando era católico. Você falava Jesus. Você falava, a ver quem sabe também é Oxalá, Olorum, lá no Espiritismo. Aí você falava Yeshua, Yehoshua, Elohim. Mas depois que você se tornou um Yaodim, agora não, agora é Yao, é Yalcha. Você pode ver que há muitas propagandas hoje aí que é Yao, é Yalcha. Mas por quê? Mas antes você brigava pelo nome de Deus, pelo nome de Zeus.
Hoje eu não falo Deus porque é Zeus. E é verdade, não é para falar mesmo, não. Mas não é Yahweh, não, outro já fala é Elohim, não, é Yeshua, é nomenclaturas para causar confusão na mente. E as pessoas passar, não acreditando em um ser corpóreo, sabe? Que está sentado lá num trono, ele vai vir nas nuvens e vai arrebatar, e vai levar, e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, quantos arrebatamentos foi profetizado em toda a sua vida? Que você vê, desde a minha idade, estou quase vou fazer 60 anos, né? Agora imagina, já ouvi foi muitas e muitas e muitas e muitas profecias de arrebatamento e até hoje não aconteceu nada. E quando eu falo para eles, falo, olha, eu fico com Mateus 24, 36. Não, você é herético, ali é acréscimo, falo, não tem problema, mas só que ali está mais certo que a tua palavra, que nunca aconteceu. Certo? Então, é dessa forma, meus amados. Então está aqui, ó, aquele que está sentado aí, que fez o seu trono sobre a humanidade, é Satanás, é o diabo, é Lucifer, é o Yaldabaoth, é o Demiurgo, certo? E aí, ao comando dele estão os demônios, quer dizer, os arcontes, para impedir que você abra o teu entendimento, para impedir que você consiga despertar sua consciência para ajudar na libertação da sua alma. Quando você morrer, o teu corpo vai para o pó, vai para o cemitério, vai para o pó, vai ser desfeito, mas a alma não. O espírito não morre. A alma ela tem que estar purificada para voltar lá para o pleroma, para a plenitude divina, lá para as regiões do Altíssimo, de onde ela veio. Ok? Está aí, ó, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. A carne vai para o pó, qual foi formada, acho que é o espírito, volta para o Altíssimo que deu. Ok? Então, quando você clama ao teu neto, o teu filho, o teu sobrinho, alguém chega em você e fala, bença, aí você fala assim, Deus te abençoe, né? Deus, ou então, seja abençoado em nome de Jesus, em nome de Cristo. Quer dizer, naquele momento ali que a pessoa está crendo em um ser corpóreo. Certo? Por quê? Porque assim foi ensinado como eu já disse aqui, por pronúncia desde a infância e depois pela Bíblia, que você aprendeu a ler nas denominações, como eu também aprendi, todos aprendem até hoje, certo? Que está escrito, não está escrito na Bíblia, eu acredito, certo? Pode acreditar, porque está escrito, está falando ali sim, mas só que na mente das pessoas é uma figura de um ser corpóreo, sabe? Que ali foi o quê? Gravado pelos ensinamentos mundanos, ensinamentos humanos, né? E depois também foi algo criado aí, certo? Criado pelo sistema, certo? Criado pelo sistema para as pessoas ficarem presas desde a infância. Ensina o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não desviará dele. Não é assim que diz as Escrituras? Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, é dessa forma. Então, né, nós vemos aqui também, ó, Ishaial 45, do capítulo 5 ao 7, aqui também diz aqui, ó, né? Ó, aqui, onde o Demiurgo, né? Demiurgo, que é o Satanás, ele promove paz fazendo guerra. Você não vê aí? Não, nós temos lá que destruir um país lá, igual a guerra que aconteceu há poucos tempos, que a gente não precisa estar citando nomes, mas vocês sabem que foi transmitido mundialmente pela mídia aí alternativa, como a mídia controlada, né? Aí pela televisão e pelas redes sociais. Então, você pode ver, não, nós temos que destruir tal país lá e acabar com ele para que haja paz. Né? O Demiurgo é assim, Satanás é assim. Ele põe na mente das pessoas que para promover paz tem que derramar sangue, porque ele se alimenta de sangue, ele se alimenta de carne queimada, sacrifícios, né? Dessa maneira. Pode ver que quando o mestre veio, ele se ofereceu, ele não foi obrigado, ninguém pegou e pregou, não, ele se ofereceu, né? Como um sacrifício puro, agradável ao Altíssimo, certo? Porque é para isso que ele veio. Nasceu puro, viveu puro e morreu puro. E foi exaltado com esplendor, né? Voltou para o pleroma, para a plenitude divina e falou, eu vou para o Pai. Mas só que ele vai continuar, vai enviar o poder sobre vocês e ele vai continuar fazendo a obra em vocês. Para ver que continuou nos apóstolos e continua até hoje em nós fazendo a obra. Não é assim, meus amados? Então, aqui ele diz aqui, ó, eu sou, Ishaial, que é Isaías 45, 5 a 7, diz assim, eu sou o Altíssimo e não há outro. Olha, fora de mim não há divindades, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba que desde o nascente do sol, desde o poente,
que fora de mim não há outro, eu sou o Altíssimo e não há outro. Ó, para ver, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Altíssimo, faço todas essas coisas. Tá vendo? Não está falando do Uno Supremo, não. Você tem vontade de fazer isso? Promover uma paz fazendo guerra? Eu vou acabar com fulano para que o outro tenha paz? Eu vou acabar com isso para que aquilo ali possa se desenvolver? De maneira alguma, meus amados, certo? Então, aí onde que está a contradição das escrituras, né? Onde você pode ver que muitas vezes você pensa assim, é o Altíssimo falando. Não, é o Demiurgo, certo? O Demiurgo. O Altíssimo, ele não faz, ele não é dividido. Ele não é aquele que está lá, ó, não matarás, depois vai lá e manda matar todo mundo, certo? Aí ele fala, e depois o mestre veio e falou, ama o teu próximo a ti mesmo. Então, faça o bem sem olhar a quem, certo? Aí, não, mas lá na antiga aliança, não, você pode matar. Pode ver que a nova aliança, que é o Novo Testamento, mesmo que seja em grego, mas ele contradiz, certo? As palavras do mestre sempre contradiz com o Antigo Testamento. Pode ver que Estevão foi apedrejado, eles falaram assim, esse camarada aí está falando que esse tal o emissário divino, que tem vários nomes, né? Yahshua, Jesus, essas coisas assim, né? Então, ele vai destruir toda a lei, todo o ensinamento que Moisés nos ensinou pela Torá. Aí apedrejaram Estevão. Imagina. Aí é aquilo que hoje hoje você fala Deus, né? Outro fala que é o Criador, é o Deus, é aquele que. E o outro fala, o mesmo que está. O mesmo Deus está na boca daquele que pega um revólver, uma arma aí para ir lá matar o outro, certo? O filho chega na casa do pai, aí vai lá, onde você vai, meu filho? Eu vou sair. Então vai com Zeus, meu filho, vai com Deus, meu filho. O filho vai lá, enche a cara de cachaça, noia, droga, e vem para casa doido. Aí sabe o que o pai fala? Ele não fala mais, é Deus que está nele, não. Ele fala assim, aí tá com o espírito do cão no corpo. Está cheio de processo de Satanás. Aí, ele não foi ele mesmo que falou, vai com Deus, meu filho. O filho vai adulterar, vai lá para bagunça, vai fazer tudo que é errado, vai com Deus, meu filho. Tá entendendo? O filho vai traficar. Certo? Não estou aqui julgando ninguém, mas é a verdade. Vai com Deus, meu filho, porque é uma palavra universal e é o Yaldabaoth, é o Demiurgo, certo? Que faz tudo essas coisas aí que as pessoas pensam que é o Altíssimo, o Uno. O Uno está falando com você hoje, para você despertar a tua consciência e aprender a interpretar as escrituras. Você tem que buscar o conhecimento, a gnose, que é o conhecimento do que é divino, do que é espiritual, certo? Para depois você, né, adquirir sabedoria. Aí sim você tem entendimento para explanar as coisas, para você entender o que as escrituras querem dizer. Porque sabedoria sem conhecimento e sem entendimento, certo? Ela não vale nada, certo? Não vale nada. É por isso que existem muitos sábios aí nas tribunas aí, né, que estão numa plataforma aí, né, formados em um doutorado, que é conhecedor, e está lá, certo? Preso na religiosidade e enganando as pessoas, né? Ali extorquindo, ele está fazendo mal, mas, não, para muitos está fazendo bem. Para ele, acho que ele está fazendo bem. Mesmo ele sabendo que é errado, mas ele continua, porque os outros, os que estão ali assistindo ele, estão sendo enganados, porque não se preocupam, e eles mesmo pegar aí o livro, o Guia de Fé e Conduta que eles têm na mão e buscar o conhecimento para ter sabedoria e depois entendimento daquilo que está escrito, ok? Então vamos para frente aqui, né? Aí também outra imagem que vem, né? Quando você fala Jesus, né? Aí vem, quando fala o Cristo, aí vem uma imagem, vem a imagem de Jesus, né? Aí vem a imagem, aqui vamos ver aqui, ó, vem essa imagem aqui, quando fala que Jesus te abençoa, então as bênçãos de Cristo, né? Aí vem essa imagem aqui, ó, Yohanan capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe o mestre, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As pessoas às vezes falavam assim, ninguém vai ao Pai, porque aquela ideia que o Pai está sentado lá em cima, num trono, certo? Não. Quando ele falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele falou, ninguém não vem aqui, o Pai está aqui dentro de mim, ó. O Pai é o Espírito que está falando por mim. Aí Filipe falou, então ele nos mostra o Pai. Ele falou, mas você está tanto tempo comigo e ainda não conhece, não sabe que o Pai está em mim, eu estou no Pai, então cria pelo menos nas obras que eu faço, que não vem de mim mesmo, é o Pai que está em mim que faz as obras, certo? Então, confirmando que você hoje, certo, vai orar, daqui a pouco você vai para a sua cama e você vai orar.
e vai abrir a boca para cima, olhar o seu sentido ligado para cima, no exterior, ao invés de você fechar a boca e no pensamento meditar para dentro, certo? Para o interior, saber que o Altíssimo ele habita no invisível, certo? Ele não está no exterior, ele não está sentado num trono lá em cima, não. Ele está dentro de você, ele está no invisível. Quando você para aí um tempo ali quietinho, meditando ali, uns 20 minutos, você parece que você sai dessa terra. Certo? Você começa a sentir assim, uma virtude tão grande que você parece que você não está mais aqui. Não sei se acontece com muitos, mas comigo acontece isso às vezes, certo? Parece que eu vejo assim, já sumiu a terra, eu estou flutuando num espaço, aquilo no meu consciente, certo? Que já não estou mais aqui. É onde você passa a crer que você é espiritual, primeiramente, antes de ser carnal, antes de ser matéria física, você é espírito. Isso que veio, que está em você, falando agora por mim, e fazendo você entender, às vezes falando por você, é o espírito, é o Ruach, é aquilo que o apóstolo falou, ele habita em você. Você não sabe que ele habita em você, não sabe que, como eu disse a Johanna, e no Evangelho de Johanna 4:24, o Altíssimo ele é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, certo? Não é em matéria, não é como aquele que está lá cheio de fogo na venta. Quem está lá é o demiurgo que está cuspindo fogo e gosta de carne sacrificada. É tudo isso daí, meus amados. É uma coisa muito profunda que muitas vezes as pessoas procuram não pesquisar para que não venham entender, porque eles acham que isso daí é heresia. Por quê? Porque foi posto na mente deles que tem que ser da maneira que é ensinado pelos os doutores da lei, né? Os sábios, sendo que as escrituras estão na sua mão. Você tem direito e tem a obrigação de ter uma, você tem direito de obter uma e tem a obrigação de estudar ela. Ah, mas não tenho tempo. Tira o tempo é você que faz, certo? Uma criança vai para a escola e lá o professor ensina ela no livro que o professor aprendeu, o professor agora está ensinando o aluno, porque o aluno depois vem ensinar por aquele mesmo livro, a mesma matéria, para outra pessoa quando se formar aí como um professor. É dessa forma. O líder espiritual está lá na frente, né? Como o mestre ensinou, para ir até ele, para receber o conhecimento. Ele falou, eu não vim aqui para destruir a Torá, a lei e os navios, que é os profetas, não. Eu vim para levar você ao verdadeiro entendimento. Ok, meus amados? Então, vamos mais para frente aqui, ó, né? É, então, então, as palavras do emissário divino, essas daí, né, que é do Salvador ungido. Aqui também, ó, quando fala Senhor, Senhor quer dizer Baal. Você pode pegar aí um dicionário apologético aí, na Bíblia Almeida, nesse dicionário, vai ver que lá tá Senhor quer dizer Baal, então Baal significa Senhor, dono, né? Então, aqui diz aqui, ó, quando você fala Senhor te abençoe, aqui, ó, Irmiel, capítulo 19, versículo 5. Porque edificar os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração, né? Aí, Senhor significa Baal, né? Certo? Então, você já vê essas crianças, né, falando passa Senhor, o Senhor, é sempre Senhor. Quando você ensina teu filho a falar Senhor, ao Altíssimo, aí, a divindade como Senhor, você está ensinando ele a chamar de Baal, está passando o seu filho pelas mãos de Baal, entendeu? Ah, mas não é por quê? Porque você não quer entender, não quer aceitar o que a Escritura fala de verdade, ok? Então, vou passando mais rápido aqui, né? Porque o nosso tempo também, ele vai ficando escasso, né? Então, aqui, ó, depois também, quando alguém fala sobre Pai, Filho e Espírito Santo, vem essa imagem aqui da Trindade, ó. Johanna, Johanna, que é 1 João, capítulo 5 e 7, diz assim, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um, né? Quando fala esses três são um, essa imagem, está vendo aí, ó, da Trindade aí, né? Depois, quando fala aqui, ó, esses três, né? É o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três aí, a Trindade. Agora, quando fala esses três são um, é essa imagem aí, ó, do Jesus Cristo, né? Essa imagem aí, vem na mente da pessoa, porque o Trinitário fala que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três. O unicista, que é um cristão também, é do cristianismo também, mas ele fala não, que é Jesus, é o Jesus, o Filho, é o que responde por três. Ele é o Criador, ele é o Salvador e ele é o Santificador. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma pessoa.
É uma confusão religiosa tremenda, amados, certo? Então é isso daí, né? Depois também aqui, nós vamos ver aqui, pode ver aqui, ó, onde eu estava falando que eles têm o filho como aí o pai, o criador, o salvador e o santificador, o pai, filho e Espírito Santo e uma pessoa, certo? Olha aqui, você pode ver aí essa imagem aí, ó, onde está Mebi de Barna, que é Números, capítulo 6, versículo 24 a 26, diz assim, ó, o Senhor te abençoe, tá vendo? O Baal te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda benevolência, né? Que aqui está graça, mas é benevolência. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz, tá vendo? Certo? Então você pode ver essa imagem que está aí, ó, que você está vendo aí. Aí é onde eles, não já lá no cristianismo catolicismo romano, né, são trindade. Aí na unicidade já é um só, como está escrito aí, né? Então dessa forma, né? O apóstolo Saulo, ele escrevendo para os romanos, ele disse assim, ó, bem sei que indo ter convosco, é, indo ter convosco, irei na plenitude, certo? Quer dizer, na perfeição, né? Na plenitude da bênção do Salvador ungido. Quer dizer, ali aí está assim, na bênção de Cristo, né? Pode ver. Cristo, irmãos, é uma palavra grega. Ah, não, é o teu estado crístico, não tem nada a ver com isso, não, mano. Cristo é uma palavra grega, certo? Porque o que veio para cá é o emissário, o enviado, quer dizer, o emissário divino. Aí fizeram um monte de nome para ele. Os gregos apoiaram Cristo. Aí no Altíssimo, né, eles colocaram Kyrios, depois colocaram Zeus, depois Theos, depois veio para o Romano, continuou aí. Aí inventaram Jesus, o nome Jesus, colocaram Iesus Christos, né? E assim por diante. Então, né, ele falou assim, ó, quando eu for aí, eu vou na bênção, né, quer dizer, no favor do Salvador ungido, né? No favor do Salvador ungido, quer dizer, aí, como diz aqui no começo do estudo, nós estávamos fazendo aqui, né? Aqui, ó, bênção, ele quer dizer favor divino na religião, né? Religião, aí nas denominações, ele quer dizer esse favor divino, favor prestado, né? E agora o ditado pessoal é comércio novo, é ato de suprir a necessidade de alguém, né? Então ele falou, quando eu for ter com vocês aí, eu vou aí nas bênçãos, quer dizer, no favor, né? No favor do Salvador ungido, porque Cristo significa ungido do sol. Você pode ver que cada imagem aí de divindades aí, quanto o Pai, o Filho e o Espírito, o Pai e o Filho tem um sol em volta da cabeça, porque aí está representando o Deus Sol, o Deus Sol da Babilônia, o Deus Sol do Egito, o Deus Sol de Roma, da Grécia, dessa maneira aí, certo? Então, essa tem, meus amados. A congregação eleita lá de Roma, né? Era muito importante a presença do apóstolo Saulo lá. É a mesma coisa de você, quando você sabe que vai vir alguém na tua cidade para trazer um entendimento para vocês, o entendimento daquilo que ele conhece, para você adquirir sabedoria, certo? Ficar por dentro do assunto. Já que você se alegra com aquela pessoa, mas por que, que é tão importante a presença daquela pessoa naquela data, naquele tempo, certo? Não é pela pessoa, é por causa daquilo que está dentro da pessoa, que fala pela pessoa. Ele falou aqui, ó, eu vou aí na plenitude, quer dizer, na unção, eu vou aí representando o que está comigo, representando aí o Salvador ungido, o Espírito, certo? Eu não tenho importância nenhuma, mas o que vai chegar e falar com vocês prestem bem atenção, porque é o poder do Altíssimo falando por mim. Isso que ele queria dizer, isso que o povo estava esperando. Então é dessa maneira, quando você vai na denominação, vem uma pessoa de longe, não, vou lá para ver fulano, que hoje ele vem aí, é um santo, ainda fala, é um santo homem de Zeus, de Deus, né? Certo? É um comedor de feijão e farinha, como nós também, certo? Porque às vezes tudo que ele vem falar ali, faz aquele barulhão e tudo aquilo, as pessoas se emocionam e não sei o quê, mas sai dali da mesma forma, certo? Ninguém chega em você e fala assim, você tem poder para bolar para esse mal aí, que está em você, desaparecer. Você mesmo que está me ouvindo agora, se você está sentindo uma dor aí agora, não estou profetizando, não, vou te mostrar uma coisa. Você agora usa a tua crença, usa a tua fé, a tua crença agora, certo? Aí você põe na sua mente, entenda que você é o templo, e dentro de você tem um poder muito grande, que é o Espírito. A tua alma é o Espírito do Altíssimo que habita em você. A tua carne, nossa carne aqui, o nosso corpo físico foi formado pelo mundo, está cheio, está tudo contaminado de pecado. É ira, é inveja, é ciúme, é tudo quanto é coisa ruim, tá através desse corpo, a alma está assim, ó,
E a tua alma está presa, ela está fazendo a vontade da carne. Agora, você fala assim para você agora, né? Aí medita aí, ó, fecha o teu olho quietinho, fala aí em espírito para tua alma, fala assim: Você é o poder dentro de mim, você é eu sou a luz, eu sou luz, então eu não aceito mais trevas. Se esse problema que eu tenho aqui, que estou sentindo de dor, é espiritual, então eu ordeno que essa doença desapareça agora, para sempre. Certo? E todas as células e também os órgãos que foram danificados por essa dor, por essa doença, esses órgãos, essas células, esses órgãos sejam regenerados. E é assim que eu creio, e assim seja. Determina para você ver. Se você tem, né, essa confiança, agora você está esperando que vai vir não, vou lá porque o profeta vai pôr a mão na minha cabeça, ele vai revelar. Então, meus amados, aí você está tudo por fora. Tem que aprender muito ainda, sabe? Para você despertar a tua consciência e entender que você é o templo do Ruach Kadosh. Dentro de você está o poder do Altíssimo, o que habita em você, e nada pode contra ele, certo? Então é isso daí, meus amados, né? Temos que aprender que nós não temos que crer no exterior, mas sim no interior. Espero que a minha fala possa ter ajudado em alguma coisa. Então, quando o teu neto, o teu filho vem falar, ou alguém falar bênção para você, você não fala Deus te abençoe, ou seja abençoado em nome de Jesus, o Senhor te abençoe, não, porque está falando assim, ó, Zeus, Demiurgo, Satanás, Lucifer, te abençoe, quando você fala Deus te abençoe, porque Deus vem de Zeus, e tudo essas nomenclaturas aí, certo? Outro nome também é a mesma coisa. Agora, se você falar, seja abençoado em nome de Cristo, Cristo é ungido do sol. Em nome de Jesus, Jesus quer dizer, isto é porco. Pesquisa aí, certo? Olha aí nessas figuras que eu coloquei aí, pesquise, ok, meus amados? Então, isso aqui é uma dica para você, né? Jogar por terra essa deturpação, né? A deturpação da forma de abençoar. Okay? A modificar para que você continue pecando. Quando a pessoa fala uma comparação, não vamos entrar nesse assunto, fala bom dia, você tira o M e lê de trás para frente, fica diabo. Mas não é, então é o seguinte, você fala assim, um dia bom para você, tira o M, fica um diabo para você. A pessoa, não, é uma saudação que a pessoa está dando, foi ensinado pelo catolicismo romano, está entendendo? Então é dessa forma. A palavra Jesus, quer dizer, isto é porco, a pessoa fala, não, não é porco. Então você escreve num papel, o nome de uma pessoa é Jesuíno, porque Jesuíno é o nome de uma pessoa. Você tira o J e o E, aí fica suíno. Suíno o quê? É raça de porco. Ok, meus amados? Então, vamos ficar por aqui. No mais, eu peço que você aí que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse nosso trabalho, nós contamos com muitas mais pessoas. Fica um pouco extenso o vídeo, mas é para que nós tenhamos mais entendimento. E aí, também comentem sobre o assunto aí, certo? Aí embaixo, deixe o seu comentário. E é muito importante para nós também, para que o algoritmo aí, né, a plataforma de YouTube também possa ver que nosso trabalho interessa para as pessoas e tem o que você comentar, nós vamos estar aqui depois conversando sobre o assunto, ok? Então, vamos ficar por aí. Eu peço que o Altíssimo esteja derramando o seu poder sobre a sua vida, te abençoando cada vez mais, certo? Te abençoando cada vez mais naquilo que você almeja, no seu íntimo, no seu interior, certo? E sempre guiando a tua alma ao despertar da consciência. Então, fica aí no Xalaim do Altíssimo. Até o próximo vídeo.